Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Deputado Chico, deputada Élica, deputada Célia, deputado Luiz Paulo está aqui ao lado na tributação. Vamos ao item 1 da pauta, que são as emendas de plenário ao projeto de resolução 1249-A de 2025, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que altera a resolução número 810/97, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Teve uma mudança de parecer sobre as emendas, então eu vou passar a fazer a leitura do novo parecer. O parecer é favorável às emendas modificativas 1, 3, 8 e 9, favorável com subemenda à emenda número 4, prejudicada a emenda número 7 pela aprovação da emenda número 1, contrário às emendas números 2, 5, 6, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não, presidente, eu acho que Deputada no parecer não leu sobre a 8. A emenda 8. A 8 está aprovada. Não é porque ele na leitura Desculpa, não... Nesse novo parecer, favorável às emendas modificativas número 1, 3, 8 e 9. 8 aprovada. Okay. Mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 2 da pauta. Projeto de relatoria da deputada Élica Takimoto, emendas de plenário ao projeto 1894-23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a Lei Estadual 2154, de 5 de setembro de 93. Vai parecer, deputada Élica. Favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 3 da pauta, relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, eu vou ler o parecer que já consta nos processos. Emendas de plenário ao projeto de lei 4658 de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e tratamento de linfedema, a ser realizado por médicos especialistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é contrário às emendas. Deputado Vinícius Cozzolino, bom dia. Esse projeto número 3, ele, apesar de ter lido aqui o parecer, que é contrário às emendas, a gente já está em fase de emendas, mas ele veio do plenário solicitando, pelo autor do projeto anterior, uma prejudicabilidade. Então, passo aqui ao relator. Na verdade, não é nem um projeto de lei, é uma lei, né? Então, passo aqui ao relator, se for o caso de tirar, mas para levar em consideração, não sei se já passou para a assessoria. É o item 3 da pauta, deputado Cozzolino. Eu vou chamar os trabalhos à ordem e adiante, enquanto o deputado Cozzolino verifica essa questão antes da gente proclamar o resultado. Então, vou ao item 4. O item 4 é o projeto de lei 3673 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 3.692, de 26 de outubro de 2001, para regulamentar a permanência de veterinários em locais de exibições e exposições de animais na forma em que menciona. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Deputado Chico Machado, uma especialidade de Vossa Excelência aí. Não, mas falando sério, é questão de exibição no meio rural, exposições e... Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 5 da pauta, projeto de lei 986 de 23, de autoria do deputado Vitor Júnior, que altera a lei 8.581, de 24 de outubro de 2019, na forma que menciona. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente. Deputado Cozzolino. Pela ordem, em relação ao item 3 da pauta. Retomando o item 3 da pauta, com a palavra do deputado Cozzolino. Senhor presidente, alterando o parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 9663 de 2022. Então, em discussão, o item 3 da pauta, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação, o novo parecer do relator, deputado Vinícius Cozzolino, pela prejudicabilidade, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O multipresente, deputado Luiz Paulo, que estava em 3 comissões simultâneas. Eu estava representando o deputado Cozzolino, aquele que pediu audiência pública, eu tinha que falar lá. Inclusive, eu vou pedir licença para ir à audiência pública. Legítimo. Também. Deputado Luiz Paulo, bom dia. Passo, então, ao
Item 5 da pauta. 6 da pauta. 6 da pauta, o projeto de lei 2732 de 23, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Consciência Humana. O parecer original aqui no processo era pela legalidade, mas estou alterando o parecer pela legalidade com emenda para suprimir o artigo 2º. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 7. Projeto de lei 4178 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a divulgação do tempo de espera para atendimento de grupos prioritários em restaurantes e estabelecimentos congêneres no Estado do Rio de Janeiro. O parecer original era pela constitucionalidade, mas o novo parecer é pela constitucionalidade com emendas. Supressiva também. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 8 da pauta, projeto de lei 4626 de 25, de autoria da deputada Dani Balbi, que estabelece o direito de férias remuneradas de 30 dias para bolsistas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado da FAPERJ. Esse parecer de quem? Eu vou retirar de pauta, porque eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade, na verdade, sobre a competência. Eu ia pedir nossa. até para Então, discutir mesmo a respeito. eu sou contra a matéria no mérito, mas tenho dúvidas. É com relação à constitucionalidade. Pela Sim, constitucionalidade. direito Respeito ao subjetivo de cunho direito trabalhista. trabalhista. Na verdade, eu acho que a é. gente pode até enfrentar, não vou tirar de pauta, não, acho que a gente pode até enfrentar. É direito trabalhista. Mas E, aí, assim, e também a competência, né? Aí você está eu acho que ainda invadindo que a haja um competência. esforço de querer A salvar, iniciativa. com toda a vênia e todo respeito ao mandato da deputada Dani, mas não é a primeira vez que a deputada Dani Balbi apresenta projeto versando sobre relação de trabalho. Ainda que não seja de cunho empregatício, é relação de trabalho. Exatamente. E eu ainda tenho sinceras dúvidas sobre a questão da relação e me dediquei muito a isso até no tempo de faculdade. Fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e me dediquei ao estudo desse tema, naquelas relações precárias de bolsista, que na verdade não fazem estudo nenhum, mas é uma relação de emprego. Na realidade, é a extensão de direito trabalhista a uma relação de estudo, que você não tem como pautar isso, tem férias, se não tem férias, dá direito a férias, até porque a relação de estudo é permanente, o estudante é estudante o tempo inteiro e não pode estar adstrito à relação de trabalho com carga horária e tudo mais. Então, se é uma coisa para maquiar a relação de trabalho, já está errado na essência. Mas se é na verdadeiro propósito do incentivo da iniciação científica, não tem regulação de horário, de férias. Então, eu vou alterar o parecer pela inconstitucionalidade. Presidente, Para discutir, deputado Luiz Paulo. O senhor estava falando aqui, eu estava imaginando os tipos de bolsistas. Se é um bolsista de uma universidade que não tem vínculo empregatício com o Estado, você estaria legislando sobre condições de trabalho, como bem afirmou Vossa Excelência. Se fosse um bolsista, funcionário do Estado, você estaria invadindo a competência do Poder Executivo. Então, eu acho que a única alternativa é realmente isso ser objeto de uma indicação legislativa por meio da deputada. Porque aí o governo estadual pode estudar a matéria, porque a instituição nossa aqui da Bolsa é a FAPERJ, né? E, evidentemente, a FAPERJ é ligada ao governo do Estado. Então, eu queria só me pedir para falar, porque eu acho que o voto de Vossa Excelência está correto, mas Então a gente faz pela inconstitucionalidade, pela transformação de indicação legislativa. E, na verdade, o fundamento, o deputado Luiz Paulo, primeiro, tem um fundamento genérico ali dela não ter apresentado estudo de impacto, contrariando a DCT. Mas, na linha apresentada pelo deputado Luiz Paulo, tem até precedente do ministro Gilmar Mendes, na ADI 7056, que é justamente dessa invasão de competência. Então, além das argumentações relacionadas ali à própria competência da matéria
de legislação trabalhista. Então, nesse sentido, só para consubstanciar o parecer e dar base ao parecer, claro que vai estar escrito, mas faço alteração, então, pela inconstitucionalidade, pela transformação em indicação simples. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Passo ao item 9 da pauta, projeto de relatoria, deputado Fred, está subindo, mas pode ler os pareceres. O senhor Deputado Luiz Paulo. me dá uma questão de ordem. Lógico, questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Eu coloquei até no grupo que na sessão, não me lembro mais se é passado ou repassado, ou há 2 atrás, era a relatoria do deputado também Fred Pacheco, foi a pauta o projeto de lei de Vossa Excelência, o 3469 de 24, que diz respeito ao projeto de lei, ao objeto. Está mexendo, está visando atualizar a Lei 6.370 de 12, para permitir o repasse da contribuição sobre bens e serviços, CBS, e do IBS nas atividades notariais e registrais em face da reforma tributária. E eu aqui votei no sentido de baixar em diligência ao Tribunal de Justiça. E ontem eu coloquei no grupo do orçamento da CCJ que eu retiraria esse voto, se for do desejo aqui do Pleno de Vossa Excelência. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, fácil de vocês entenderem. Se eu mando um projeto baixado em diligência para o Tribunal de Justiça, quem vai opinar é o gabinete do presidente. Se mais tarde tiver uma ação, cada desembargador, cada juiz é livre de decidir como assim quiser e bem entender. Então, não tem caráter normativo o parecer. E eu fiz isso baseado na seguinte questão. A lei proposta por Vossa Excelência mudava a 6.370 de 12. A 6.370 de 12 já tinha modificado também uma lei anterior, a 3.350 de 99. Ambas de autoria do Judiciário, sendo que a de 99, Judiciário assinado com o Executivo. Né? E aí, senhor presidente, o que eu tinha de cabeça, eu fui consultar na prática. A lei 10.632, de 18 de dezembro de 2024, por falha nossa, ela está unicamente assinada pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Perfeito. Não teve a assinatura do deputado Rodrigo Bacelar. E, evidentemente, a sanção foi do governador. Assim posto, esse pretenso vício de constitucionalidade, decidimos nós se temos ou não. Se tiver, ele é inconstitucional. Se achar que não tem, segue em frente. Mas eu estou tirando o deputado Fred Pacheco com aquele voto de baixa de diligência, se você quiser trazer a pauta, porque não foi comunicado ainda ao tribunal. Se tivesse sido, não está nem trazendo. Eu tenho dito aqui que, na verdade, essa integração que a gente tem tido aqui na CCJ, todos os deputados, está sendo muito profícua e salutar para o parlamento, mas, sobretudo, a relação nossa, eu tenho convicção que os laços de amizade se fortaleceram ainda mais os membros da CCJ, que estão aqui quartas-feiras, e são, não coincidentemente, os deputados que são muito atuantes no plenário. Então, a gente tem estendido essa boa relação aqui na CCJ também para o plenário. Eu, deputado Luiz Paulo, já manifestei aqui a minha solidariedade a alguns cônjuges. O primeiro deles foi ao deputado, prefeito Fernando Jordão, pelos olhares muito atentos da deputada Célia, que devem transformar a vida do pobre Fernando Jordão Uma alegria. Na sua visão. Agora eu quero externar minha solidariedade à sua esposa.
Porque deve ser chatérrimo ser casado com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência pensa em trabalho 24 horas por dia. Isso é absoluta verdade. Quero dar um testemunho que Vossa Excelência me ligou ontem à noite para falar desse projeto. Então, significa que Vossa Excelência está em casa pensando em trabalho, o que deve fazer da vida da sua esposa. Mas eu fiquei feliz que pelo menos Vossa Excelência atendeu. Então fica aqui a minha solidariedade à sua esposa também. Mas, deputado, sabe que eu quero fazer um testemunho? Outro dia eu levei uma bronca da minha senhora que disse assim, e ela me deu foi sutil, mas ela me disse, impossível você ter errado numa questão de trabalho porque você não para de pensar nisso. Se fosse, aí vem aquela a pitada, se fosse uma coisa pessoal, você teria esquecido. Ou seja, se fosse uma coisa também, nossa... né? O que ela tem absoluta razão. Você teria, mas do trabalho você não esqueceu. Já a minha solidariedade à esposa do deputado Chico Machado, a senhora Nilanda, é para outros motivos que não são aconselháveis de serem expressados aqui na CCJ. Ainda mais ao vivo pela TV Alerta. Confesso que eu não acredito, Chico. É para o senhor ver, a intriga da oposição do presidente da CCJ é muito grande. Então, obrigado, deputado Luiz Paulo, pela atenção e zelo. De fato, fica aqui, mais uma vez, o reconhecimento ao trabalho incansável de Vossa Excelência. E acho que a concordância de todos, então, pela retirada do voto pela baixa diligência e que a gente siga na forma que o deputado apresentou, tal qual fizemos anteriormente. Item 9 da pauta, projeto de lei 3768 de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera o parágrafo único do artigo 2º e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei 7.341, de 14 de julho de 16, que autoriza o Poder Executivo a implantar o sistema biométrico de identificação dos recém-nascidos. Para parecer, deputado Fred. Para parecer pela legalidade. Em discussão. Eu queria dar uma sugestão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. O senhor tirar o autorizo, né? Porque a gente combinou não fazer mais projeto autorizativo. O senhor bota um dispõe, enfim. Dispõe que o poder executivo a implantar, enfim. O PL já está alterando A lei altera, a anterior é que fala em autoriza, né? No próprio emenda já está a alteração. Não, mas a própria emenda já está fazendo alteração à lei. Sim, mas no texto interno, no artigo 1º, que eu não estou vendo, o que está escrito? É porque a emenda da lei que está tá sendo modificada é que falava em autoriza o Poder Pois Executivo. Está vencida a questão, porque está na lei antiga. Mas se o deputado Fred fizer o exercício, né, assessoria de só fazer as alterar a lei alterações com a lei Altera, antiga, então, a também emenda faz. também da lei anterior, né? Então, legalidade com emendas e a gente Que aí faz faz a alterações alteração aqui. da... Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, em votação, novo parecer pela legalidade com emendas. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10 da pauta, projeto de lei 4641 de 25, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que institui o Programa Estadual de Interação e Apoio entre Famílias de Crianças com Deficiências e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11. Deputado Cozzolino. Vou pedir para me retirar, que Obrigado, eu vou à deputado. audiência pública da Comissão de Tributação. Parabéns pelo projeto. 11 da pauta, projeto de lei 4849 de 25, de autoria do deputado Chico Machado, em que fica considerado o título de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Macaé, Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade, já saudando o deputado Chico Machado pela iniciativa. Porque eu também me considero um apaiano e nós apoiamos muito a causa das APAES, que é uma instituição que tem 70 anos e que faz um trabalho absolutamente necessário em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, ontem estiveram presentes aqui na audiência pública que realizamos pelo Dia da Verdade Social, que é um dia que foi uma lei criada pelo então deputado Márcio Pacheco, há muitos anos atrás, e que comemora essa unidade entre as instituições que cuidam das pessoas com deficiência e vulnerabilidade, e dentre elas, evidentemente, as APAES. Então, obrigado, Chico Machado, pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão,
Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar o deputado Chico Machado pela iniciativa. 12 da pauta, projeto de lei 3650 de 24, de autoria do deputado Alan Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas em disponibilizar o número do seu CNPJ em local visível e de fácil acesso em seus sítios eletrônicos. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, nós estamos dando, no intuito de salvar o projeto do deputado Alan Lopes, pela constitucionalidade com emendas, porque existe uma lei 6146 de 12 que trata dessa matéria. Então, nós estamos reescrevendo a lei inteira, alterando a 6146 de 2012 e também incluindo as empresas com sede ou filiais no Estado do Rio de Janeiro, Perfeito. independente do porte ou natureza jurídica. Perfeito. Então, parecer constitucionalidade com emendas. Muito bom o trabalho de salvar o projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 13 da pauta, projetos de relatoria da deputada Élica Takimoto, é o projeto de lei 1902 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que declara a cidade de Maricá como a capital da pesca artesanal do estado do Rio de Janeiro, para parecer deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar o deputado Renato Machado, aí, que, aliás, me agraciou, me contemplou com peixe algumas semanas atrás, de muito boa qualidade. Então, Pescado por vara por ele. por ele, em altíssimo artesanal. mar. Em altíssimo mar. Então, fica aqui o Lambari. parabenizar o deputado Renato Machado e pela generosidade, né, que vive agraciando os colegas, tal, diferente de outros deputados que criam também carnes nobres, que cultivam produtos orgânicos, tal, e que nunca fizeram nenhum gesto de generosidade com nenhum colega, apesar do bom convívio há tanto tempo. Então, aqui nosso reconhecimento ao deputado Renato Machado. Por isso que eu critico o deputado Deodalto. 14 da pauta. Projeto de lei 1140 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a garantia da prioridade ao aluno da família de baixa renda na matrícula em escola pública da rede estadual de ensino que tenha aderido ao ensino integral no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Chico Machado. Senhor presidente, constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2838 de 23, de autoria do deputado Carlos Augusto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde estaduais, públicos ou privados, exigirem a carteira profissional de enfermagem dos profissionais contratados para o desempenho de suas atividades. Para parecer, deputado Chico Machado. Constitucionalidade com emenda, senhor presidente. Em discussão. Presidente, é só uma observação Discutido na pela sede. ementa. Não é coisa simples. Na ementa, tem a palavra profissionais. Na segunda vez que ele repete, está faltando um S. É apenas de redação. Tá bom. Com emendas. Com emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2838 de 23. Não. É o item 16 da pauta. Projeto de lei 4639 de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, de comunicar o Conselho Tutelar nos casos de alta hospitalar de recém-nascidos sem a emissão da certidão de nascimento e dar outras providências. Para parecer, deputado Chico Machado. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 17 da pauta, projeto de lei 413 de 23, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que cria o programa Comunicação no Campo e dá outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, há muitos anos atrás, eu fiz a lei 9151, de 21 de dezembro de 20, que instituiu a prioridade de instalar tecnologia 4G ou 5G em regiões carentes.
E a ementa dessa lei dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado do Rio de Janeiro para viabilizar a chegada de tecnologia de quinta geração, evidentemente em todos os locais. Então, se essa proposta é só para o campo, já está englobada na proposta geral, que é de 2020. Não, mas aqui tá... Perfeito. E é lei. Então, o meu parecer aí foi pela prejudicabilidade. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer pela prejudicabilidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer 18 da pauta, projeto de lei 1762 de 23. Autoria do deputado Daniel Librelon, que cria a Central de Atendimento para Serviço de Localização e Abordagem Social de pessoas em situação de rua no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer a constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente, Para discutir, deputada Érica Takimoto. eu queria, na verdade, apresentar uma dúvida que eu tive ao ler o projeto, que eu entendi que o projeto de lei do deputado, para criar essa central de atendimento para serviço de localização e abordagem social, é praticamente um canal de denúncia sobre as pessoas em situação de rua, para localizar onde tem o que está acontecendo. E eu me pergunto se isso não é competência do município, né? Você olhar para essas pessoas, localizar e dar o devido tratamento, fazer a abordagem devida. Fiquei com essa dúvida. Queria tirar aqui. Nós... Deputado Serafini. E bom dia. só para além disso, também tem na casa um projeto não, uma lei já, né, de 2021, a lei 9302, que institui a política estadual para a população em situação de rua no Estado do Rio de Janeiro, da deputada Tânia Rodrigues. Tem esse também. Embora não aborde aqui, nessa lei citada, um canal de denúncia, né, que eu tenho a impressão que isso seja a competência do município, mas, enfim, então, queria colocar essa minha dúvida e essa lei que existe. Presidente, olha só, Luiz Paulo. 2 aspectos. É competência dos estados e municípios desenvolverem as políticas sociais, não é exclusiva de município. Além do mais, você tem aí isso claro lá na LOAS. Agora, se está sendo prejudicada por outro projeto ou não, eu não verifiquei. A senhora pede vista e verifica, porque eu não identifiquei outro projeto prejudicando. Porque na época dessa lei, seguramente, a metodologia da internet ainda não tinha o nosso querido Zap. Não. Então, eu mantenho o meu parecer, mas pedir vista o direito de Vossa Excelência. Tá, presidente, eu vou pedir vista no projeto, Perfeito. por favor. Projeto, então, com vistas à deputada Érica Takimoto. Passo ao 19 da pauta, projetos de relatoria da deputada Célia Jordão, projeto de lei 2941 de 24, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que estabelece a ampliação de horário de funcionamento dos transportes públicos em decorrência de mega eventos no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Célia. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. É a mesma coisa, né? É questão municipal. Transporte público pode ser estadual, pode ser municipal. Verdade, é uma dúvida que eu tenho. Quando faz transporte público em Copacabana, nos grandes eventos, o metrô é estadual e os ônibus são municipais. Aí aqui eu coloquei estaduais, né, para poder ficar mais claro. Essa discussão é importante dos dois projetos, ainda para discutir a matéria. Eu suscitei aqui em algumas discussões sobre a questão da competência territorial nossa. Não necessariamente a gente tem competência em âmbito estadual para legislar sobre determinado tema, mas pode definir normas gerais de aplicação no território do Estado do Rio de Janeiro, e aí cada município que se adeque à lei maior que a lei estadual. Nós constantemente e habitualmente fazemos isso em relação a leis federais. Há leis federais que determinam determinada conduta, que obviamente são aplicáveis não só naquilo que é de competência federal, mas naquilo que está adstrito ao território do nacional, ao Brasil, e aí os estados têm que fazer as adequações necessárias respeitando a imposição determinada pela lei maior, que é a lei federal. Então, essa discussão é importante, nos dois temas aí apresentados coincidentemente, um sobre transporte e o outro, que foi o apresentado aqui pela relatoria da deputada Érica, pelo pedido de vista da deputada Érica,
que eu sempre, na tentativa de aumentar a competência e a extensão da força dos nossos mandatos, considero que a gente possa criar regras gerais, não legislar sobre a matéria especificamente, mas a aplicação no território. Então, é bom levar em consideração nesses dois casos, que não são casos polêmicos e tal, que são leis que fazem bem para a população. No caso dos mega-eventos, é um drama realmente a questão do transporte, mas considero que seja prudente que a gente faça essa análise. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório, e, conforme for, pode ser até objeto de súmula nossa aqui, essa ampliação de competência no aspecto territorial, com base no parecer da deputada Célia. Bem, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 20 da pauta. Projeto de lei 3008, de 24, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui o Memorial Cazuza e declara o acervo da obra artística e cultural produzida pelo cantor, compositor, ator e poeta como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para parecer deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta, projeto de lei 3503 de 2024, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que institui a Semana de Conscientização sobre a Reciclagem e Valorização do Meio Ambiente nas escolas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta, projeto também de relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, é o projeto de lei 3755 de 24, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui a política estadual dos deslocados ambientais e climáticos, PEDAC, estabelecendo seus direitos e fornecendo diretrizes para que o poder público promova a sua proteção. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 23 da pauta. Projeto de lei 4835 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro Dia do Mergulhador Recreativo Amador, certificado pela Autoridade Marítima. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passemos então aos blocos. Pedir licença ao plenário para votação, autorização do plenário para votação em bloco. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Deputado Serafini e deputada Élica. Queria pedir vista no 24. Deputado Serafini. Presidente, eu gostaria de pedir a retirada do projeto 38, votação em bloco, projeto de minha autoria, que, inclusive, depois eu quero dialogar com a relatora, deputada Célia Jordão, né, ver se a gente consegue chegar a um entendimento sobre essa questão da prejudicabilidade. Então, peço a retirada desse projeto. Perfeito. Então, estão retirados de pauta a pedido do autor. Tirando o 26 do bloco. Deputado Serafini, o 38 e o pedido de retirada pela deputada Élica, o 24. Presidente, desculpe, só rapidamente, pedido também para retirar de pauta o item 37, por favor. Então, eu vou... É sobre minha relatoria, por favor. Eu vou cantar os projetos que há pedidos de retirada de pauta. É o 24, o 26, o 37, 38, 39 e 41. Esses projetos constam pedidos pelos autores ou relatores de retirada de pauta. Vou repeti-los. 24, retirado de pauta. 26, retirado de pauta. 37, retirado de pauta. 38, retirado de pauta. 39, retirado de pauta. 41, retirado de pauta. Colocar em deliberação a votação por bloco, com exceção, obviamente, 2 retirados de pauta. Aqueles que aprovam a votação por bloco permaneçam como estão. Aprovado. Passemos, então, aos blocos de inconstitucionalidade. Mas o senhor não tirou o 26, não? 26, 24, 26,
37, 38, 39 e 41 retirados. Portanto, o bloco estão pela inconstitucionalidade do 25, já que o 24 foi retirado, ao 29, excetuando também o 26. Em discussão, o bloco da inconstitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados os pareceres pela inconstitucionalidade. Passo ao bloco das anexações, que vai do 30 ao 34. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E, por fim, os projetos de prejudicabilidade, que são os projetos do 35 ao 40, excetuados também o 37, o 38 e o 39. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Não havendo mais itens na pauta, declaro encerrada a sessão ordinária e declaro aberta a sessão extraordinária. Conforme edital de convocação, passo a nossa sessão extraordinária, cujo item número 1 da pauta é o substitutivo da Comissão de Saúde ao projeto de lei 6431 de 22, de autoria da deputada Franciane Mota, que torna obrigatório constar nos exames pré-natal o teste HTLV para as gestantes. Relatora, deputada Célia Jordão. Favorável ao substitutivo, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Presidente, só uma observação. Deputado Serafini. Não li o projeto inteiro, mas como a atenção básica à saúde é da competência dos municípios, é provável que isso aqui seja mais um projeto onde a gente está definindo, né, uma obrigatoriedade que se estenda aos municípios. Muito bom. Boa observação, deputado Serafini. Importante também para confeccionar aí a nova normativa. Obrigado, deputado Serafini. Item 2 da pauta, projeto de lei 2052 de 23, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei 7.375 de 14 de julho de 2016, para dispor sobre a prevenção, detecção e controle da trombofilia gestacional no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 3 da pauta, projeto de lei 2248 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para mães desempregadas em razão da dedicação exclusiva aos filhos com transtorno do espectro autista nas empresas prestadoras de serviço ao Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão. Para parecer, deputado Fred. Parecer é pela constitucionalidade. Eu não vou discutir o mérito, mas é importante a gente elencar algumas questões que eu acho que é importante, né? E que o deputado Júlio é um parceiro, vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, e também tem se dedicado à causa. Mas uma coisa que é para a gente pensar é se a reserva de vagas de emprego para mães que estão desempregadas e que precisam de dedicação exclusiva, como é que elas vão conseguir arrumar os seus empregos, né? Então, inclusive, a gente discutimos ontem isso na audiência pública, que há uma urgente questão que precisa ser levantada em relação à renda para essas mães e para os pais atípicos que ficam efetivamente a todo tempo dedicados aos seus filhos. Inclusive, eu estou escrevendo inclusive um projeto de lei, tendo cuidado de não esbarrar numa inconstitucionalidade, mas é uma questão que a gente precisa discutir, né? A mãe atípica, ela hoje é um ente desse Estado que merece o suporte e que precisa de dedicação. Muitas vezes o pai, em 60%, 70% dos casos, o pai abandona os seus filhos, a mãe fica sozinha, não pode trabalhar porque tem a dedicação completa ao seu filho e como é que faz, né? Então, e o Estado, nesse momento, acho que a gente precisa pensar nisso. Eu estou escrevendo para que a gente consiga buscar uma solução que não onere absolutamente, de maneira absurda, os cofres públicos, mas a gente precisa pensar nessa realidade. Então, acho meritório, acho que a intenção do deputado é válida, mas esbarra numa questão que eu acho que é impraticável,
que é por conta da dedicação exclusiva, como é que ela consegue trabalhar. Eu dei o parecer pela constitucionalidade, mas levanto aqui a discussão. Eu quero discutir a matéria, vou me inscrever aqui para discutir. Na verdade, compreendo, obviamente, os motivos que dão ensejo ao parecer de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um militante na pauta também, seria absolutamente contraditório um parecer contrário, sem a sua sensibilidade sobre a matéria, evidentemente. Mas parabenizo também pelo alerta a uma potencial impossibilidade de cumprimento da lei, o que por si só já atingiria o que determina o nosso regimento interno no que diz respeito à predicabilidade, eventual predicabilidade da matéria. Mas eu iria além, eu me permito aqui apresentar um voto divergente, com todo o mérito que tem o desejo do deputado Júlio Rocha de legislar sobre o tema. Também sou um adepto e defensor da pauta, tenho inúmeros projetos de lei e leis já aprovadas nesse sentido. Mas, além do risco prático de como as mães poderão se colocar num emprego de tempo integral, a outra questão é gerar uma expectativa também para uma gama de pessoas que estão ávidas por direitos, por legislação positivada e tudo mais, que será, na prática, impossível de ser cumprida. Mas eu vou além no que diz respeito à inconstitucionalidade, porque considero que seja competência privativa da União, artigo 25 da Constituição Federal. Considero que o projeto pode impor restrições ao princípio consagrado pela Constituição também da livre iniciativa, que seria aí uma afronta ao 170 da Constituição Federal. O projeto, por mais meritório que seja, ele não apresenta a justificativa de proporcionalidade e tampouco os critérios claros e objetivos de como se dará na prática, o que gera uma expectativa de direito sem conseguir consagrá-lo e aplicá-lo. E não estuda, não apresenta, no caso do Estado como contratante ou naquilo que impacte os serviços que são pagos pelo Estado do Rio de Janeiro, também não apresenta um eventual estudo de impacto financeiro, contrariando o disposto na DCT. Por conta disso que eu considero afronta a essas legislações, sobretudo a Constituição Federal, eu apresento um voto divergente pela inconstitucionalidade. Alguém mais para discutir? Deputada Célia. Na realidade, também, quando de imediato a gente faz a leitura da ementa, também nos vem essa dúvida com relação ao mérito. Como uma mãe com dedicação exclusiva poderia ser inserida no mercado de trabalho. Mas quando você segue a leitura, principalmente da justificativa, e a justificativa, por óbvio, ela não faz parte do texto do projeto, nem tampouco sendo aprovado o projeto da lei. Mas me parece que a ideia surgiu a partir de uma audiência pública realizada, e uma das questões colocadas por uma mãe, e aí foi o que ensejou, inspirou o deputado Júlio a apresentar esse projeto de lei, foi a dificuldade dela retornar ao mercado de trabalho por ser ela mãe atípica. Então, talvez o projeto de lei merecesse uma alteração que colocasse mais clara essa questão. Quer dizer, é o retorno desta mãe atípica ao mercado de trabalho e a recusa de empresas de recebê-la como trabalhadora por ser ela uma mãe atípica. Eu acho que essa foi a colocação da leitura que eu extraí da justificativa do projeto, porque eu também fiquei muito assim, como que uma pessoa que uma mãe precisa se dedicar exclusivamente ao filho, então seria inaplicável, o projeto seria inaplicável. Mas, como Vossa Excelência apresentou um voto divergente, porque na forma nós não apresentaríamos pela inconstitucionalidade, mas eu acho que teria que apresentar
emendas, né? Se me permite alterar pequena muito o parte, texto doutora da Célia. lei para poder Assim, adequar eu vejo o essa esforço questão. de muitos colegas, e meu muitas vezes. O deputado Luiz Paulo acabou de fazer com o deputado Alain de salvar um projeto. Considero o projeto meritório, ainda que não considere, mas entende o esforço do deputado de atender o seu público, falar para a sua pauta. Mas, muitas vezes, a gente acaba fazendo o papel das assessorias aqui. E fica tentando driblar e salvar projetos que, por mais que meritório possam ser, não tem responsabilidade com a forma. Então, com todo o pesar, muitas vezes é duro, mas a gente tem que encarar a realidade e ter um voto mais duro. E por mais impopular com o colega que seja, por mais antipático que seja, eu não vou me privar de fazer esse papel, não, porque a gente tem que respeitar a forma. E aí o projeto é meritório, todos aqui acham favorável, consideram que a pauta é importante, mas ele tem que atender o mínimo a forma. Entendeu? Então, por isso que eu apresentei um voto pela inconstitucionalidade. Pela súmula da CCJ, porque é inexequível. É inexequível, adentra a competência da Constituição Federal, não apresenta estudo não apresenta fonte de custeio, não apresenta estudo de impacto, não apresenta proporcionalidade, podendo colocar em detrimento outras pessoas excluídas também da mesma sorte, que não seriam contempladas na lei. Então, me parece que, por mais meritório que seja, ele está completo de vícios de forma que impedem a tramitação, no meu ponto de vista. Para discutir, presidente. Deputado Serafini. Presidente, deputado Luiz Paulo. Antes do deputado Serafini, eu queria pedir a Vossa Excelência que deixasse eu relatar meus projetos na próxima sessão. Lógico. Porque nós temos uma reunião agora com o presidente Bacelar. É o 12h30. Obrigado. Perfeito. Presidente, também teria que me retirar aí com o deputado Luiz Paulo. Só queria antes ponderar algumas questões com relação a esse projeto que me preocupa. É porque eu entendo que ele legisla sobre algo que nós podemos legislar, porque ele delimita o percentual de vagas destinadas às mães atípicas a contratos terceirizados do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não é para todas as empresas, o que seria uma extrapolação de competência que só poderia vir de uma legislação federal. Ele recorta para aquelas empresas com as quais o Estado do Rio de Janeiro mantém contratos. Além disso, o projeto também se deu o trabalho de colocar que essa obrigatoriedade ela se daria no processo de renovação ou de novos contratos, também resolvendo uma situação que a gente aqui na casa já se deparou algumas vezes, de como você cria uma nova obrigatoriedade no meio de um contrato vigente. Então, nesses dois sentidos, eu acho que o projeto recortou com cuidado. Nos demais, eu concordo que ele detalhou pouco, né, definiu mal, tem alguns problemas de ordem, né, mesmo redacional, né, no escopo do projeto. Mas aí fica a preocupação, um projeto que é bom no mérito, um projeto que faz alguns recortes que acho que são relevantes, que talvez poderiam, de fato, ter caído em inconstitucionalidade. A gente colocá-lo como inconstitucional, a gente não poderia estar, né, colocando que esse tema é um tema inconstitucional, e aí, né, me parece que não é. Né? Eu não consegui, né, entender qual, digamos assim, desses pequenos problemas que o projeto tem. Acho que, quando eu olhei aqui o percentual de 5%, eu pensei, 5%, as empresas já têm o percentual da pessoa com deficiência. A gente tem a discussão do aprendiz. Eu, por exemplo, fiquei me perguntando, será que 5% é proporcional? Qual é o percentual dessas mães? Qual é o percentual dessas mães que têm condições e necessidade de ingressar no mundo do trabalho? Então, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que a minha intenção, de fato, na relatoria foi observar, e às vezes é difícil fazer isso também, tirar o olhar do mérito à relação da forma. Concordo com as ponderações feitas pelo nosso presidente Rodrigo Amorim, mas, com toda a vênia, ainda, por uma questão também que me identifica com a causa, eu mantenho o meu voto pela constitucionalidade, mas pensando especialmente na construção que foi feita. Eu acho que tem correções a fazer, mas, por exemplo, esse ponto que acabei levantando, que a deputada Célia reforçou, eu acho que há um esforço muito grande dessas mães em buscar opções. E aqui a gente está falando de uma reserva de 5%, né, e que pode não ser atendida. É uma reserva para que ela busque uma opção. E muito vinculado ao que a deputada Célia disse. Essa é uma reclamação
real. Algumas mães que optam em voltar para o mercado de trabalho, elas buscam, inclusive, suporte familiar e rede de apoio. E isso também é uma realidade. A família, em muitos momentos, fica toda ela envolvida naquele cenário que envolve a questão da pessoa com deficiência, pessoa com transtorno de espectro autista. Então, nesse sentido, eu ainda acho viável fazer as emendas em plenário, por exemplo, né, e fazer as correções necessárias em relação ao mérito e deixar o processo seguir. Mas, por isso, eu mantenho o voto, mas acho que é importante a gente... Posso fazer um encaminhamento? O voto do deputado. Acho absolutamente legítimo e concordo com os argumentos colocados por Vossa Excelência, pelo deputado Serafini, e pelo que está se apresentando, vai ser uma votação dividida, o que faz com que o projeto transcorra. Então, o meu encaminhamento é pela votação, mas que conste a dúvida apresentada no meu voto, não tem problema de fazer isso. Aqueles que quiserem acompanhar e forem mais atentos à forma, acompanhem o meu voto. Quem estiver mais atento ao mérito, acompanha o voto do deputado Fred original. Vai para plenário com essa ponderação, o que não cria precedentes ruins para outros projetos futuros que não tenham tanto apelo de mérito. Se Vossas Excelências concordarem, a gente vota. Peço a palavra, senhor deputado Chico Machado. Senhor presidente, todos nós aqui, independente de ser de esquerda, de direita, todos nós temos aqui a sensibilidade em relação a esse assunto. Verdade. Então, nós temos que ter a certeza em relação a essa questão, no quesito. Como que uma mãe que tem uma criança com espectro autista, ela vai efetivamente trabalhar? Efetivamente deixar o seu filho e ir trabalhar. Então, seria muito mais fácil nós criarmos aqui algum tipo de auxílio para essa mãe do que a gente criar um projeto, com todo respeito ao deputado Márcio, Fred, ao deputado Serafini, mas podemos criar um auxílio para essas famílias. Agora, nós estamos criando, na minha opinião, como que essa mãe vai poder sair de casa e trabalhar. Deputado, uma parte. Eu fiz a redação desse PL ontem. Já está pronto. Justamente para a gente pensar nisso. Isso é uma realidade. Depois da audiência pública, a gente tem que enfrentar esse tema. Para as mães atípicas e pais atípicos. São políticas diferentes e complementares. São diferentes, concordo. São diferentes, deputado Serafini, mas esse aqui, no meu entender, vai fazer a reserva, vai ter a possibilidade de atender essas mães, mas vai ser uma questão inexequível. A gente vai criar um problema. Esse que ele está falando que vai apresentar, esse sim. Vai auxiliar aquela mãe que precisa, vai dar amparo àquela criança e a gente vai ter uma coisa efetiva. Então, eu, na minha humilde opinião e colocação, eu acho que nós deveríamos, para que se não crie, presidente, para que se não crie os que são a favor, os que são contra as crianças e as mães, para não criar essa narrativa, eu vou pedir vista nesse projeto e a gente vai analisar. Quando o senhor apresentar o do senhor, a gente senta e faz uma coisa em comum, uma questão em comum acordo para que a gente acata o seu conselho. O senhor é um bom conselheiro. É um excelente conselheiro. O senhor é um grande conselheiro. Eu acho que a gente deveria conversar isso com muita calma, presidente. Daqui a pouco vão demonizar o senhor. A gente já ouviu. Eu já conheço isso. Agradeço o seu conselho. Muito obrigado, senhor, pela vista. Vossa Excelência é um grande conselheiro. Eu só queria pontuar, fazer mais uma observação sobre o tema, que tenho ouvido muitas mães atípicas e considerado muito todas as dores, as questões que elas colocam, e a despeito do que o deputado Chico Machado falou, que como pode uma mãe trabalhar com dedicação exclusiva, tem muitas que, por uma questão de saúde mental, estão precisando trabalhar mesmo, de verdade. Então, essa opção de dar algum auxílio, ou de creche, ou de dar algum acolhimento para a criança, para que a mãe possa trabalhar, inclusive por uma questão de saúde mental dessa mãe, é importante também. Só queria fazer essa pontuação. Então, perfeito. Valeu a discussão, importante discussão, e projeto com vistas ao gabinete do deputado Chico. Então, obrigado, deputada Élica.
Vossa Excelência tem um compromisso com o presidente agora, né? Então, por favor, vá embora. Por favor, Já fui tratada com mais carinho nessa comissão. Expulsa. Cartão vermelho para Vossa Excelência. Passo, então, depois de expulsarmos a deputada Élica, passo ao item... Vossa Excelência quer antecipar algum, deputada Élica, da pauta? Não. Eu gostaria de pedir vista, presidente, no 18, por favor. Então, projeto 18, com vistas, retirado de pauta com vistas para o gabinete da deputada Élica. Okay. Passo, então, ao item 5 da pauta, projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo. Vou postergar para a próxima sentada, porque o deputado Luiz Paulo pediu para não ler os pareceres dele. Presidente? Também vou pular os de Vossa Excelência. O que eu ia pedir, por então, conta da reunião agora, na o item presidência. 6, deputada Élica, retirado por conta da reunião da presidência. Passo ao item 7. Tá, vamos retirar. Projeto de lei 2818, de 2023, do deputado Átila Nunes, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o evento Axé Mulher. O parecer de minha autoria pela constitucionalidade com emenda, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 8 da pauta. Projeto de lei 3256, de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a instituição do protocolo de amparo a gestantes dependentes químicas durante o pré-natal. Deputado Fred Pacheco, relator. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 9 da pauta é relatoria do deputado Luiz Paulo. Item 10 da pauta, relatoria do deputado Luiz Paulo. E o item 11 da pauta, relatoria do deputado Luiz Paulo, retirados. Item 12, relatoria da deputada Élica. Item 13, relatoria da deputada Élica, retirados. Passo ao item 14 da pauta. Projeto de lei 860, de 23, de autoria do deputado Elton Cristo, que institui o Programa de Proteção a Policial Penal CEAP Gestante e Lactante. Parecer é pela anexação ao projeto de lei 3226-20. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada a anexação. Projeto de lei 3916, de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui a Política Estadual de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Parecer é da deputada Célia Jordão. Pela anexação ao projeto de lei 3203 de 2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O próximo projeto é de relatoria da deputada Élica, mas é um projeto de anexação. Eu vou ler o parecer que ele já consta no processo, e a anexação não me parece que gere discussão. Projeto de lei 4421, de 24, de autoria da deputada Índia Armelau, que institui a política de incentivo ao empreendedorismo de mulheres egressas do sistema prisional, presas em virtude de terem reagido a situações de violência doméstica ou familiar no Estado do Rio de Janeiro. O parecer que já consta nos autos de relatoria da deputada Élica Takimoto é pela anexação ao projeto de lei 4032, de 24, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o relatório, o projeto foi anexado. Projetos cujo parecer versam sobre a prejudicabilidade. O 17 da pauta, projeto de lei 1824, de 20. Autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que veda a contratação de empresas e consórcios formados por empresas que não cumpram a igualdade salarial entre homens e mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada Célia Jordão. Prejudicabilidade em razão da Lei 8.428, de 1º de julho de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a pergunta como estão, aprovado a prejudicabilidade. 18, projeto de lei... Foi retirado pela deputada Élica. É que também era prejudicabilidade, porque a lei fala a mesma coisa. De forma clara, mas foi retirado, a gente traz na próxima sessão. Trazer na próxima. 19 da pauta é de relatoria da deputada Élica, também é um projeto de prejudicabilidade. Não me parece que gere discussão, vou cantar o projeto. Projeto de lei 2013, de 23, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre medidas protetivas à mulher servidora pública em situação de violência doméstica e familiar, garantindo o direito à remoção. O parecer da deputada Élica Takimoto é pela prejudicabilidade em razão da lei 10.416, de 10 de junho de 24, em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a prejudicabilidade. Não havendo mais itens no edital de convocação e não havendo nenhum deputado que queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Fica a convocação para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, e com a possibilidade da gente, eventualmente, numa conversa ontem com a presidência, da gente fazer uma antecipação da sessão para a próxima terça-feira. Mas eu aviso em tempo oportuno e, obviamente, será também publicado o edital, se for o caso. A gente vai discutir agora no Colégio de Líderes, mas talvez, a pedido da presidência, a gente fazer uma antecipação da sessão para terça e não quarta, ou fazer uma outra sessão extraordinária também na terça. Só estou dando aqui ciência, mas a gente vai discutir e, obviamente, vai ser publicado em tempo hábil no edital. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Declaro encerrada a sessão.